Coríntios. E todos nós, com a cara descoberta, como que olhando em um espelho a glória do Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pela ação do Espírito do Senhor. Estou lendo uma versão um pouco diferente à que vocês costumam ler, é a tradução da Reina Valera no português. Eu uso essa porque a Bíblia que nós usamos normalmente na nossa língua, no espanhol. Então, para mim é mais fácil lembrar os versículos na versão Reina Valera. Mas, praticamente, as versões são muito parecidas. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo um desses maravilhosos resumos que ele consegue fazer, às vezes, das questões fundamentais da vida cristã. Paulo tem uma característica, ele pode resumir muito em poucas palavras. E é aqui nós temos um desses versículos chaves dos escritos do apóstolo Paulo. Versículos onde ele sintetiza de uma maneira, pela graça do Senhor, né? Mas de uma maneira assombrosa, as questões essenciais, fundamentais da vida cristã. Você já conhece outros, né? Gálatas 20:20. Os irmãos conhecem? Com Cristo estou crucificado. E não vivo mais eu, mas Cristo vive. E um maravilhoso resumo do que é a vida cristã, crucificados com Cristo. Já não vivo eu, Cristo vive em mim, a sua vida, poderosa, vitoriosa, maravilhosa. Aqui temos outro desses versículos, que nos mostra de uma perspectiva diferente, mas complementar, o que significa a vida cristã, como nós podemos viver uma vida cristã realmente que transforme as nossas vidas, na imagem do Senhor. Você já sabe o que o mesmo apóstolo Paulo diz, que o propósito eterno de Deus é que nós, todos nós, os filhos de Deus que fomos redimidos pelo Senhor, sejamos transformados na imagem do seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E que esse é o propósito eterno de Deus pelo qual Ele nos chamou. Nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou, e logo nos justificou, nos chamou, nos justificou, e finalmente Ele irá nos glorificar, ou nos glorificou, no sentido da obra completa, terminada do Senhor. E, então, se o propósito de Deus é que nós sejamos transformados na imagem do seu Filho, e isso é o significado final do nosso chamamento, da nossa vida cristã, então aqui nós temos um versículo-chave, para entendermos o que significa e como nós podemos sermos transformados realmente, efetivamente, na imagem do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele nos dá algumas chaves fundamentais. Então vamos nos focar em esse versículo primeiro, depois vamos voltar um pouco para trás para ver algumas coisas que ele coloca primeiro, para entender o que ele quer dizer aqui. Todos nós. O primeiro que ele diz é que a vida cristã, logicamente, não é uma vida individualista, personalista, é uma vida que se vive corporativamente, uma vida que se vive junto com outros irmãos, com todos os irmãos. Veja a ênfase, todos nós. Então, a questão da vida cristã e da transformação à imagem do Senhor é uma experiência que temos que viver juntos, é um caminho que temos que percorrer juntos, todos nós. Todos somos chamados como igreja a juntamente, sermos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o primeiro. Não é uma aventura, vamos dizer assim, puramente individual. Não, é um chamamento coletivo, um chamamento corporativo, um chamamento para toda a igreja, a Assembleia do Senhor. Depois, ele diz com a cara descoberta, como que olhando em um espelho a glória do Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pela ação do Espírito do Senhor. Aqui tem muitas coisas que ele coloca, e vamos tentar ir descobrindo cada uma delas, até onde possamos chegar, e ver o que elas significam. O primeiro ele diz com a cara descoberta. Nós estamos olhando, diz, a glória do Senhor. É isso que estamos fazendo. Todos nós estamos contemplando juntos, com a cara descoberta, a glória do Senhor. Nós agora estávamos adorando o Senhor, contemplando o Senhor. É isso que nós fazemos. É isso, esse é o sentido fundamental da vida cristã, do nosso chamamento. Estamos contemplando o Senhor. Mas o que quer dizer Paulo com estamos contemplando o Senhor? Com a cara descoberta. Mas ele acrescenta que
essa contemplação do Senhor é também como se for através de um espelho, num espelho. Quer dizer, não é uma contemplação direta da face do Senhor, ainda não. Um dia, nossa contemplação da face do Senhor será direta. Mas agora é como se for por um espelho. Estamos olhando o Senhor como num espelho, mas estamos contemplando Ele. De verdade estamos contemplando o Senhor, mas como por um espelho. E o que nós estamos contemplando é a face do Senhor, é o rosto do Senhor. E nessa contemplação, ele diz, é que acontece um milagre maravilhoso. Somos transformados. No entanto, nós contemplamos ao Senhor, nós estamos sendo transformados pelo Espírito do Senhor, na mesma imagem que nós estamos contemplando. Esse é o resumo. Mas o que quer dizer Paulo com tudo isto? Primeiro, como que nós contemplamos? E como é que nós contemplamos através de um espelho? E também, o que significa contemplar a glória do Senhor? O que quer dizer Paulo com que estamos contemplando a glória do Senhor Jesus? O rosto glorioso do Senhor. Como contemplamos esse rosto glorioso? De que maneira podemos nos contemplar Ele? E logo, como é que o Espírito Santo nos transforma através dessa contemplação? Então, isso que nós vamos tentar ver aqui, porque, claro, esse é o propósito da nossa vida. É o propósito supremo da nossa vida. Qual? Sermos transformados na imagem mesma do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito supremo para a vida de todos nós. É o propósito supremo pelo qual Deus nos chamou em Cristo. Então vamos ver. Primeiro, ele diz com a cara descoberta. Para entender isso, vamos ir um pouco para trás, capítulo 3, onde Paulo está falando para os coríntios, está escrevendo para os coríntios. Essa carta, entre aspas, é uma das cartas, provavelmente a mais pessoal das cartas das epístolas do apóstolo Paulo. Ele tem outras bastante pessoais, como Filipenses ou Gálatas também, algumas coisas bem pessoais aí, mas esta é a mais pessoal. Aqui ele fala da sua experiência, da sua própria vida cristã, das suas próprios sofrimentos, das suas lutas, de como ele experimenta a vida cristã. E ele transmite isso para os crentes, e é muito bom para nós ter essa visão do homem, de Paulo, do seu coração, da sua experiência com o Senhor. Claro, Paulo nunca fala simplesmente desde uma posição teórica. Ele não é um teórico, ele não é um filósofo especulando sobre as coisas assim teóricas da vida humana. Não. Paulo é um homem que fala sempre desde a experiência. Sempre está falando desde aquilo que ele mesmo experimenta, conhece, sabe, aprendeu do Senhor, está aprendendo do Senhor, na caminhada com o Senhor. Então ele sempre fala, ele sempre tem a intenção de que as coisas nunca fiquem, o que ele fala nunca fiquem numa dimensão puramente teórica. O que ele busca é que tudo o que ele está falando seja trazido à experiência nossa. E para isso ele mostra o seu próprio exemplo de como o Senhor tem trabalhado na vida dele. Então a riqueza do apóstolo é uma riqueza que ele tem adquirido na experiência, através do caminhar com o Senhor, do sofrimento com o Senhor, do experimentar o caminho da cruz com o Senhor, o trabalhar da cruz na sua vida, como ele tem se identificado com Cristo ao longo da sua jornada. Então tudo isso tem trazido na sua experiência, como ele mesmo fala, um peso de glória. Um peso de Cristo dentro dele. E isso é que ele transmite. Então, é muito importante porque ele está falando de coisas reais, coisas certas, coisas experimentadas, provadas na sua própria experiência. Então, ele diz assim, capítulo 3, ele está falando para eles, e então diz assim, capítulo 3, versículo 1. Começamos outra vez a nos recomendar a nós mesmos, porque, vocês já sabem, no contexto da segunda carta, ou epístola aos Coríntios, tinha algumas pessoas aí em Corinto que duvidavam, tinham algumas dúvidas do ministério do apostolado de Paulo. Então ele começa falando assim: ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou da parte de vós,
Alguns falsos apóstolos chegavam com cartas de recomendação, sei lá, da igreja em Jerusalém, de alguma parte, como apoiando o seu ministério. Mas